Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Michael Oliveira e nesse vídeo de hoje nós iremos tratar sobre algo que em certa medida começou a se tornar polêmico em meio aos círculos cristãos. E isto é a chamada camisa clerical. Então você quer saber o que é isso? Fique conosco até o final do vídeo e você vai aprender um pouquinho mais sobre o que é, o que significa e onde surgiu. Meus irmãos, esse assunto acerca da camisa clerical é algo que tornou-se agora bastante discutido novamente nos meios religiosos, nos meios cristãos em especial. A camisa clerical é essa camisa aqui ao lado que você está vendo. Nota-se que normalmente essa camisa ela é sempre equiparada com padres. Com o passar do tempo, as vestes mais comuns dentre as pessoas foram mudando. Vamos usar um termo mais comum para nós aqui, a moda foi chegando e aí as coisas com toda esta mudança fez com que os ministros ou os que eram chamados de clérigos começassem a fazer uso de uma roupa mais específica dentro das suas atividades sacerdotais ou pastorais que quer que sejam. Como resultado, então, dessa mudança cultural dentro do vestuário, os ministros passaram a optar, então, por um tipo diferente de vestimenta que os tornassem distintos, propriamente dito, dos demais irmãos. Então, quando você via um ministro dentro do período da Idade Média, você conseguia detectá-lo que ele era um sacerdote por conta justamente das roupas que ele usava. Isso daí o distinguia dentre as demais pessoas. Mais adiante, com a maior aceitação de acadêmicos leigos nas recém-formadas universidades, o Concílio IV de Latrão, no ano de 1215, determinou um traje diferenciado para o clero, de modo que eles pudessem ser identificados ao circular pela cidade. Daí então esse traje tornou-se conhecido como vestis talares, do latim, ou que nós conhecemos aí como a batina. Acadêmicos e leigos, por sua vez, vestiam uma toga que era aberta à frente. Entretanto, os concílios da Igreja Católica Romana posteriores à Reforma determinaram um traje específico para os padres, que deveria ser então aí o que a gente chama de batina. Até meados do século XIX, ou meados do século XX, melhor colocando, este era o traje comum de rua usado pelos sacerdotes romanos. A origem do colarinho clerical, que é essa gola padre branca, como você vê aqui novamente aqui em cima, não é de origem católica, propriamente dita, não deriva do período medieval, mas ela é derivativa de um período muito mais moderno e tem o seu nascimento através de um pastor presbiteriano reformado, presbiteriano protestante, é claro, né? Então, a ideia de que esse colarinho nasce na Igreja Católica é uma ideia equivocada. Ele tem origem propriamente dito dentro do presbiterianismo. Mediante essa assertiva de que a gola clerical, o colarinho clerical, a gola que eles chamam de gola padre, teve origem dentro do protestantismo, mais especificamente dentro do presbiterianismo, a pergunta é, por que então que nós não vemos com tanta frequência isso nos meios presbiterianos? Na realidade, existe muito presbiteriano que usa a gola clerical. Isso foi acontecendo basicamente no período da Reforma Protestante, esse desapego pela vestimenta clerical, uma vez que os reformados daquele momento estavam querendo se distanciar da Igreja Católica Apostólica Romana em todos os sentidos. E nas vestes era um dos sentidos que eles queriam se distanciar.
então os reformados pararam de usar as mesmas vestimentas católicas, né, que era a batina. E aí eles passaram então a adotar uma outra perspectiva de vestimenta. Alguns, é claro, nem todos da Reforma Protestante administravam as suas vestimentas desta forma, mas alguns começaram a adotar a vestimenta clerical, enquanto outros simplesmente não a faziam uso de forma constante ou contínua. A princípio, o que passou a ser utilizado propriamente dito como forma de roupa, vestimenta que fizesse distinção entre as demais pessoas e um pastor reformado, basicamente deu-se início com um lenço que era envolto em todo o pescoço. Esse lenço funcionava como uma espécie de acessório para a roupa do ministro. Ele era chamado também de cravate, né? Ele envolvia todo o pescoço do ministro. Um dos exemplos que nós podemos ver do cravate sendo usado está na personagem, teólogo também presbiteriano, pastor Charles Hood. Você pode ver aqui no cantinho do vídeo a figura do pastor, onde ele se encontra com um lenço totalmente branco envolto do seu pescoço. Isso era usado formalmente nas ruas quando os ministros saíam. Quando eles, ao contrário disso, iam em direção ao púlpito, eles colocavam ainda sobre o cravate um peitilho que descia até a ponta do seu peito. Isso nós podemos ver também na figura muito respeitada de um teólogo, Jonathan Edwards. Se você dar uma olhada aqui nessa figurinha aqui em cima, você vai ver que na figura de Jonathan Edwards, a sua roupa desce como se fosse duas partes brancas até a altura de seu peito. Isso era chamado de peitilho. O ministro, ao dirigir-se ao púlpito, era muito comum, dentro desse período, ir desta forma, com esse tipo de vestimenta. Outra personagem também, dentro da história da igreja, de cunho reformado, que fazia uso também do peitilho, era o George Whitefield. Se você ver nesta foto também, aqui ao lado, você vai notar que ele está com seus braços levantados e o peitilho desce até a ponta de seu peito. Basicamente, esta era a vestimenta clerical usada pelos pastores no período da Reforma Protestante. Mais uma vez, é claro que não era todos os pastores. Alguns preferiam ir de forma comum, mas alguns outros pastores optavam por conta destes acessórios que os distinguia dentre os demais. Outra figura extremamente importante que também fazia uso desses acessórios utilizados na roupa é o pastor puritano John Owen, né? Pastor do século XVII. Nessa foto também aqui acima, você consegue ver John Owen de lado e descendo também de sua garganta o peitilho que vai até a ponta de seu peito. Thomas Chalmers também fazendo uso, pastor do século XIX, aí fazendo uso também do peitilho. Você pode ver acima como que isso era extremamente comum nos pastores de ordem reformada, os distinguindo dos demais pastores e não remetendo à batina que era usada pelos padres dentro do período medieval. Uma tentativa de distanciar-se nesse aspecto também do catolicismo. É muito interessante observar isso, porque a intenção era fazer uma distinção, não como superiores, mas a título de reconhecimento de quem era aquela pessoa. No primeiro momento, o cravate que era usado aqui em torno do pescoço, ele era usado desta forma para poder distinguir ele no meio da sua caminhada no dia a dia. Era tão comum, se você olhar novamente na foto do Dr. Charles Hood, essa parte da camisa de Hood é estendida para cima e ela ficava assim. E por em volta disso passava-se o peitilho. Então até essas nossas camisas que têm uma origem um tanto mais distante, como você pode bem pressupor ao ver as abas da figura do Charles Hood aqui em cima saindo pela ponta, elas eram viradas para cima e não para baixo, justamente por conta do cravate que o distinguia dentre as demais pessoas.
Pensando então assim numa forma um tanto mais confortável para suas atividades pastorais, bem como a sua circulação em meio ao povo, o reverendo Donald MacLeod, pastor presbiteriano, ele simplesmente, ao pegar a gola que o reverendo Charles Hood usava para cima, ele a dobra para baixo, como nós fazemos uso hoje, e coloca aquele quadradinho branco que vocês conhecem. Isso tornou o acessório muito mais cômodo e muito mais confortável para o ministro e permitia com que ele pudesse transitar sem aquele punhados de roupas por cima e as coisas amarradas fazendo peso, um desconforto que era extremamente comum dentre os ministros. Daí então o reverendo MacLeod acabou por colocar aquele quadradinho branco dentre a roupa. Então, como você pode ver, a criação da gola clerical, que é o quadradinho branco, é uma criação de um pastor reverendo presbiteriano. Hoje, várias instituições fazem uso dessa vestimenta. E eu vou te explicar o porquê. Quando nós olhamos para as instituições de forma geral, nós temos a Igreja Anglicana, os seus bispos, os seus pastores fazem uso da gola clerical. Quando nós olhamos, algumas igrejas, segmentos batistas usam, alguns luteranos usam, né, ou boa parte dos luteranos usam, presbiterianos usam, agora tem se tornado comum ver alguns pentecostais usando. Por que estão adotando isso? Seria adequado? Não seria remetia propriamente dito ao catolicismo? Não iria trazer isso daí como uma figura do romanismo? Enfim, esse nunca foi a questão, nunca foi o problema. Outras pessoas, outros segmentos fazerem uso da gola clerical. Na grande realidade é que ela faz parte do uniforme, se a gente pode dizer assim, do pastor. Por exemplo, quando você olha um policial militar, se você olhar com vestimentas comuns, você detecta que ele é um policial militar? Não necessariamente. Para você saber que ele é um policial militar, ou ele precisa apresentar sua funcional, ou você vai detectar isso quando você vê-lo vestido com as roupas do seu ofício. De igual modo é quando você vai ao médico. Você detecta quem é o médico, normalmente por conta do jaleco branco que usa. Você detecta o enfermeiro por conta, normalmente, do colete azul que usa em algumas instituições. Então, a vestimenta diz respeito ao ofício pessoal que a pessoa desenvolve. Assim como aquela roupa com o colarinho branco demonstra que aquele indivíduo é um ministro do Evangelho. É isso que significa, de forma bem básica e bem superficial, de forma direta, o colarinho clerical. Nós compreendemos que essa gola clerical que normalmente nós usamos, ela é imbuída de significado, sim, e ela é um símbolo, propriamente dito, para o cristão. E o cristianismo é repleto de símbolos, não é? Isso é extremamente comum dentro da cristandade, não é? Nós temos a cruz como símbolo, nós temos uma série de símbolos dentro do cristianismo. A gola clerical, ela é mais um símbolo dentro do cristianismo propriamente dito. Quando nós falamos daquele quadradinho branco, nós falamos da pureza que há ou deve haver no ministro. A pureza. Quando nós falamos desse quadradinho branco ainda, que funciona como uma espécie de uma coleira, nós falamos de que nós somos servos de Cristo, né? Outra coisa que pode significar também a gola clerical é que o ministro não fala em nome próprio, ele fala em nome de outro. Ele fala em nome do seu Senhor, aquele a quem ele é servo. Tudo isso nos remete a esse simples símbolo usado em torno da garganta. Não tem absolutamente nenhum vínculo com o romanismo, ainda que alguns padres usam. E não importa se outros usam, nós sabemos o significado disso e entendemos que isso não está relacionado de maneira alguma ao paganismo, não está relacionado de maneira alguma a uma igreja apóstata ou qualquer coisa do tipo que as pessoas queiram dizer. Isso é simplesmente a vestimenta do ministro, imbuída de todo o significado que carrega tanto o ministério do ministro como
daquilo que ele carrega aqui na sua gola clerical, demonstrando o símbolo do seu Senhor, de servir ao seu Senhor com interesse e totalidade de coração. Dessa forma, nós compreendemos então a origem do colarinho clerical, o símbolo do colarinho clerical e quem foi que originou o colarinho clerical. Você gostou aí desse vídeo? Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Diga o que você pensa acerca disso. Vamos dialogar. Estamos aqui para poder crescermos juntos. Deixa o seu like, compartilha, curta, passe a outras pessoas, tá bem? E que Deus nos ajude a desmistificar todo e qualquer tipo de significado que a gente entende que é pagão quando na realidade não é. Tá certo? O colarinho clerical é um desses significados. Que Deus te abençoe. Você, se ministro do Evangelho, faça uso. É muito bacana, é muito importante e trará um significado singular para a sua igreja, para a sua comunidade. Tá bem? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.